Olá, querido aluno e querida aluna do 9º ano, seja bem-vindo ao nosso canal TV Araxá Educa e a mais um vídeo educativo de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos linguísticos. Lembrando sempre que esses vídeos são complementos para as aulas que você tem presencialmente na sua escola. Vamos lá? Hoje a proposta é a gente retomar alguns erros comuns da língua portuguesa que foram analisados anteriormente e apresentar alguns outros erros que a gente comete às vezes no dia a dia e nem percebe, mas que realmente fazem a diferença para a gente ter um domínio cada vez mais próximo aí da nossa língua padrão. Vamos lá. Relembrando, você se lembra quando utilizar eu e quando utilizar me? Eu é um pronome sujeito, ou seja, ele vai praticar uma ação, ele vai vir seguido de um verbo no infinitivo. Era para eu fazer essa tarefa, pediram para eu trazer as caixas, preciso de ajuda para eu trabalhar mais rápido. Observe, eu fazer, eu trazer, eu trabalhar. Já o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico. E ele tem função de objeto indireto, sempre precedido por uma preposição. Você se lembra quais são as preposições? Para, perante, até, contra, sobre. Observe, a professora veio até mim. Eles argumentaram contra mim e estavam falando sobre mim. Então, eu tenho aqui preposições, até, contra e sobre. E, posteriormente, eu tenho aí mim, pronome pessoal oblíquo tônico. Continuando, mal com L ou mal com U? Uma dica, mal com L é antônimo de bem e mal com U é antônimo de bom. Sempre que você tiver dúvida, sugiro que você faça essa substituição na frase. Observe, mal é sempre adjetivo, significa ruim e é o contrário de bom. Interpretou o papel de um homem mau na novela, interpretou o papel de um homem bom na novela e não de um homem bem. Mal é advérbio de modo, quando significa de modo irregular, incorretamente, erradamente. Ele é invariável, ou seja, ele não deve ser flexionado e ele é o contrário de bem. Então, as crianças comiam mal. Observe, as crianças comiam mal ou as crianças comiam bem. Não há como fazer a substituição por bom nessa frase. Continuando. Mal também pode ser um substantivo que significa nocivo, prejudicial, sinônimo de doença. Sendo sinônimo de doença e como substantivo, ele tem plural, então males. Ele pode ser precedido de um artigo, de um adjetivo ou de um pronome. Então, catapora é um mal que atinge principalmente as crianças. Então, as doenças são males que atingem as crianças. Mal, com L, é uma conjunção temporal. Ele vai ter a ideia de tempo, assim que, logo que, mal anoiteceu e eles chegaram ao destino. Então, assim que anoiteceu, eles chegaram ao destino. Então, esse mal com a ideia de tempo, ele deve ser escrito com L. Mas ou mais, esse é um dos principais erros que a gente percebe. Mas introduz a ideia de adversidade. Ele é sinônimo de porém, de contudo, com todavia, de entretanto. Observe, hoje acordei animada, mas não quis ir para a academia. Já o mais, vamos lá, voltando aqui, outro exemplo. Já falo inglês fluentemente, mas não quero parar de estudar. Então, apesar de já ser fluente, vou continuar estudando. Já o mais, com I, é na maioria das vezes um advérbio de intensidade. Ele é um antônimo de menos e ele vem para intensificar a ideia de um adjetivo. Observe. Ele escolheu a roupa mais cara da loja. Então, esse mais, ele vem para intensificar o adjetivo cara. Assim como mais alto. Fale mais alto, por favor. Então, eu vou intensificar aqui o alto, que é um adjetivo. Senão ou senão, junto ou separado. Bom, agora a gente tem uma novidade. Você sabe como utilizar? Senão, a palavra só, grafado junto, significa não ser. Observe. Não lhe resta outra coisa a fazer senão pedir desculpas. Pode significar também do contrário. Estude bastante, senão será reprovado no exame. Senão separado, duas palavras distintas, transmite a ideia de condição. Ou seja, se não chover, iremos à praia. Então, qual é a condição para nós irmos à praia? Que não chova. Continuando.
Debaixo, uma palavra só tudo junto, ou debaixo, duas palavras separadas. Debaixo, uma palavra só escrito tudo junto, indica posição ou condição inferior. Uma dica, tente substituir por sob. Observe, escondeu-se debaixo dos escombros ou sob os escombros. Eles vivem debaixo do mesmo teto, ou seja, sob o mesmo teto. Já debaixo separado é uma expressão usada em oposição a de cima. Observe, a parte de baixo da casa tinha uma cor diferente da parte de cima. Na parte de baixo da estante ficavam os jornais, enquanto na parte de cima havia revistas. Agente junto ou agente separado? Esse erro também a gente comete bastante, não é mesmo? Olha só, trouxe até um meme aqui pra gente analisar. Por que a gente não deu certo? A gente, tudo junto. Porque a gente é separado. Muito bom, né? Então não deu certo porque escreveu errado. Vamos lá. Então, a gente separado, quando for se referir ao grupo, usando um sinônimo para nós. O correto se escrever a gente separado. Então, a gente se dá bem, ou seja, nós nos damos bem. Já agente tudo junto se refere a uma profissão, como por exemplo, agente de trânsito, agente do FBI, agente de polícia. Então, o agente foi promovido pelo seu bom trabalho. Outras dicas. Embaixo sempre vai ser escrito junto, é uma palavra só. E existem algumas palavras que sempre serão escritas separadamente. Com certeza, são duas palavras. De repente, são duas palavras. Por isso, a partir e em cima. Então, lembre-se, com certeza, de repente, por isso, a partir de e em cima. Sempre escritos separadamente. Vamos lá, vamos falar de um outro assunto agora. Quero que você analise essa tirinha e veja o que tem de errado nessas informações. O que fez a tirinha ficar um pouquinho confusa? Olha só, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Qual é o problema aqui nessa tirinha? Analise o verbo ver. Vendo. Eu vendo do verbo vender ou eu estou vendo no sentido de que eu estou enxergando? Essa duplicidade de sentidos a gente chama de ambiguidade. Ou seja, dois sentidos aí para o verbo ver. Vendo do verbo vender e também vendo do verbo ver, enxergar. A gente sempre deve evitar essa duplicidade de sentido. Vamos analisar agora alguns exemplos. O uso indevido de pronomes possessivos. A mãe de João trouxe a sua blusa. Bom, a sua blusa. Essa blusa é de quem? É da mãe do João que trouxe a própria blusa? Ou a mãe do João trouxe a blusa que é do João, é dele? Como você reescreveria para resolver essa ambiguidade? Alguma sugestão? Vamos lá, vou te dar algumas possibilidades. A mãe de João trouxe a blusa dela. Ou a mãe de João trouxe a blusa dele. Para a gente evitar aí o uso do possessivo sua, que não deixa claro a quem pertence a blusa. Então, uma opção seria dele e dela. Assim fica claro, não é mesmo? Quem era o dono da blusa. Outros exemplos. Colocação inadequada das palavras. Observe, os colaboradores insatisfeitos reclamaram do trabalho. Os colaboradores insatisfeitos. Você entende que eles estavam satisfeitos naquele momento e reclamaram do trabalho? Ou eles estavam sempre insatisfeitos? Como você resolveria essa ambiguidade? Então, vamos lá. Os colaboradores ficaram insatisfeitos naquele momento ou eram insatisfeitos sempre? Para indicar insatisfação, que a insatisfação era momentânea, a gente tem a seguinte opção. Insatisfeitos, vírgula. Os colaboradores reclamaram do trabalho. Então, você observou que quando eu trago insatisfeitos, o adjetivo para o início da frase, e separo do restante com a vírgula, eu trago a ideia de que a insatisfação era momentânea, certo? Vamos analisar mais um exemplo. O uso de forma distinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. O menino disse ao professor que era mineiro. Quem era mineiro? O menino que disse?
Ou o professor que ouviu? O professor que era mineiro? Tá ambíguo, não é? A gente não entendeu direito. Quem era mineiro, o menino ou o professor? Vou te dar algumas opções para desfazer esse duplo sentido. Uma possibilidade de deixar claro que o menino veio de Minas seria inverter a ordem. O menino disse que era mineiro para o professor ou ao professor. Aí fica claro que o menino era mineiro. Outros casos de ambiguidade. Uso indevido de formas nominais. O pai pegou o garotinho correndo na rua. Bom, o pai foi correndo e pegou o garotinho na rua, ou quando o pai pegou o garotinho estava correndo. Também dá um duplo sentido, não é mesmo? Quem que corria, o pai ou o garotinho? Que tal a gente reescrever? O pai pegou o garotinho que corria na rua. Olha que transição verbal interessante para desfazer essa ambiguidade. Outros casos, objeto direto preposicionado. Observe, os japoneses venceram os chineses. Quem venceu quem? Os chineses ou os japoneses? Para desfazer essa ambiguidade, a gente poderia reescrever da seguinte maneira: venceram aos chineses os japoneses. É uma boa alternativa. Ou até mesmo, os chineses venceram os japoneses. Bom, retomando, nessa aula de hoje e também nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho de erros que a gente comete no nosso dia a dia na língua portuguesa e que realmente causam alguma confusão, no caso das ambiguidades de interpretação, e também alguns erros de ortografia, como o caso do mais e mais, se não, a gente, embaixo, em cima, que podem ser escritos separado, junto, dependendo do contexto, e que mudam inclusive o sentido. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. Obrigada e até a próxima!